Olá, conselheiros, conselheiras! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Os Conselheiros, indo ao ar às segundas e sextas-feiras às 20 horas, aqui pelo nosso canal no YouTube e também pelo nosso Spotify. Se é a sua primeira vez no nosso canal, te convido a fazer a sua inscrição e ativar o sininho para que você possa ser notificado de outros episódios, outros conteúdos gerados aqui pela Board Academy. A Board Academy tem o nobre propósito de levar governança proativa às empresas. Como? Através da formação de conselheiros, através da ajuda a você, empresário, a montar o conselho na sua empresa. Se você é um empresário e deseja ter um conselho na sua empresa, procure pela Board Academy. Se você é um executivo, um empresário, um consultor, enfim, tem interesse em se tornar conselheiro, procure alguém aqui da Board Academy também para saber mais sobre as nossas formações. Vai ser um prazer tê-lo conosco. Aqui no nosso podcast Os Conselheiros, nós entrevistamos empresários, diretores, conselheiros para contar um pouco da sua vida pessoal e profissional, da sua trajetória e tirar insights que possam levar ao conhecimento meu e seu. Seja muito bem-vindo, espero que você goste de mais esse episódio. Hoje aqui conosco, no episódio de Os Conselheiros, nós temos a visita de um grande amigo querido, Edmilson Vasconcelos. Ele é empresário do ramo de tecnologia e vai contar para a gente um pouco da sua trajetória profissional, o que ele fez no passado, que o trouxe até o dia de hoje e o que ele está fazendo hoje e quem sabe pode ajudar você aí na sua empresa também. Edmilson, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Eu agradeço a oportunidade, Marcelo. Para mim, de fato, de forma bastante humilde, é uma honra estar aqui, conversando com você, falando com a audiência do podcast. E espero que a minha jornada de vida, de experiência, possa trazer alguma pílula, né? Algum incentivo, motivação para os ouvintes. Muito bom. Você sabe que eu me sinto uma pessoa extremamente privilegiada, porque eu tenho, através da Board Academy, acesso a pessoas que talvez eu jamais teria fora da Board Academy. E normalmente essas pessoas que eu tenho acesso, assim como você, eu consigo ter um relacionamento e conhecer um pouco mais profundamente essas pessoas, porque boa parte delas ou está conosco numa formação, da qual eu acabo participando e conhecendo, ou através dos livros. Então, eu já conheço um pouco da sua história, porque você é um dos coautores do nosso projeto, o livro Os Conselheiros. Mas agora a gente vai ter a oportunidade de contar um pouquinho para todas essas pessoas que estão nos ouvindo ou assistindo aqui no podcast Os Conselheiros, seja pelo YouTube como pelo Spotify. Então, para a gente começar, eu queria te perguntar assim, a sua origem, onde você nasceu, qual cidade, origem da sua família, primeiros passos, então, que você deu na carreira, decisão por faculdade na época, se é que você fez faculdade, enfim. Conta pra gente como é que foi esse início, porque aí depois a gente vai caminhando e chegando, então, no dia de hoje, o empresário, ramo de TI, o que você faz e como pode aportar valor também para as empresas, conselheiros que estão nos assistindo. Bom, perfeitamente. E para mim é muito prazeroso contar um pouco da minha história, voltar um pouco ao passado, olhar os feitos, né? Todo o sofrimento, toda a dor, mas também todas as vitórias alcançadas. E então, para mim, é um prazer demais estar aqui podendo contribuir com a minha simples jornada. Mas eu sou do interior de São Paulo, sou da cidade de Sumaré, sou nascido e criado lá. Eu saí de Sumaré por 2 ocasiões apenas na vida, uma ainda adolescente, a outra mais recente, aí pré-pandemia, 2019, justamente para trabalhar em São Paulo. Eu sou filhos de agricultores, lavradores. Meu pai e minha mãe, eles possuem até a 4ª série e são, obviamente, também filhos de lavradores. No interior tinha muito essa tradição no passado. Meu avô português veio ao Brasil ainda menino, com a família. Conheceu a minha avó, meu avô paterno. Meu avô materno, descendente de imigrante alemão, também praticamente fundou a cidade de Sumaré. Então, eles, na sua origem, eram lavradores, agricultores. E, obviamente, naquela época, os filhos seguiam essa jornada também, esse destino. Então, os meus pais foram lavradores até a sua adolescência, se conheceram, se casaram, tiveram 3 filhos, dos quais eu sou o mais novo, eu sou a rapa do tacho lá em casa, eu sou caçulinha. E, obviamente, com muito esforço, né, com muita dedicação e muita doação, eles nos criaram. E aqui eu aproveito a oportunidade para deixar minha honra a eles, ao meu pai e a minha mãe,
por tanta doação, por tanto esforço, dentro das suas limitações, das suas condições na época. Eles moram em Sumaré? Eles moram em Sumaré, são vivos, eu tenho o privilégio de tê-los comigo ainda. Qual o nome deles? É Alfeu e Célia. Alfeu Célia, exatamente. Eu não sei, senhor Alfeu, dona Célia, se vocês vão assistir esse episódio ao vivo, se vão assistir gravado depois, mas eu quero deixar aqui um abraço a vocês. O Edmilson é uma pessoa muito querida aqui dentro da Board Academy. Eu quero que vocês saibam disso. Vocês criaram um ser humano, um cidadão do bem e que a gente gosta muito deles. Um grande abraço para vocês. E Alfeu é o nome do meu avô, então... Que legal! Segundo Alfeu que eu conheço na vida também. Recíproco, a verdade é essa mesmo. É o segundo Alfeu que eu ouço na vida. Exceto da Bíblia, né? Nós sabemos que tem Alfeu na Bíblia, mas é o segundo que eu conheço. Muito legal. E aí, enfim, vida seguiu. O meu pai é um aposentado, né? É um reservista da Polícia Militar. Ele foi lavrador, depois ele se identificou com o torno mecânico, ele fez um breve curso, trabalhou pouco tempo e depois ele ingressou na Polícia Militar. E nesse momento, até por certa preocupação, que ele praticamente via as coisas todos os dias, né? Então ele se preocupava muito conosco. Então ele nos incentivava demais ao trabalho. E, por um outro lado, eu tenho, sempre desde criança, eu tenho um quê com o empreendedorismo. Então, ou seja, eu sou empresário na veia, né? Então, desde lá da minha infância, eu já tinha esse viés. Claro, de forma inconsciente, mas eu já tinha isso de forma intuitiva. E eu comecei muito cedo, né, a minha jornada. Eu costumo dizer que eu tenho 3 jornadas na vida. A minha primeira jornada começou aos 7 anos. Uau! Então eu estudava, sempre estudei em escola pública, né? Então meus pais, obviamente, incentivavam bastante o estudo nesse sentido. E eu estudava de manhã e no período da tarde eu não gostava de ficar em casa. Então eu queria fazer alguma coisa. E no bairro interior, tem seus privilégios, tem suas tranquilidades. Então um bairro recém-formado também que eu morava, havia muita construção, muita reforma. E tinha lá o ferro velho do alemão, o conhecido alemão. Então, o que eu fazia? Eu saía da escola, ia para casa, almoçava e já ia para o ferro velho pegar o meu carrinho, né? E saía por todo o bairro captando os recicláveis, né? Hoje, recicláveis, na época, ferro velho. Nós chamávamos de ferro velho. Então, papelão, fios, cobres. Por quê? Porque era uma necessidade? Não. Graças a Deus, muita honra, meu pai conseguiu nos dar uma vida digna, né? Não faltava nada nesse sentido. Com limitações, mas não faltava nada. Então, era mais para atender uma necessidade pontual, pessoal. Então, eu gostava de pipa, eu gostava de bolinha de gude, eu gostava dos doces na escola. Então, eu fazia essas rotas todos os dias, na grande maioria com o meu irmão, que é o do meio, mais velho, para angariar, para conseguir um dinheiro e sustentar, né, esse meu padrão. Esse luxo na época. Então, e era um luxo, porque dentro da minha categoria dos amigos, eu era o que tinha mais dinheiro. Então, eu conseguia um pouco de dinheiro, óbvio, mas o suficiente para comprar minha bolinha de gude, para comprar a minha linha de pipa, a minha folha e fazer aí o meu luxo. Bom, e é engraçado que hoje eu paro e olho para trás, eu olho para o passado, não que eu me espelhe no passado, que eu vou buscar referências, mas de certa forma eu me orgulho porque me trouxe alguns insights nos dias de hoje. Quando eu recolhi os papelões, etc., eu tinha um procedimento diferente dos demais. Então ali, para alguns era meio de vida, para mim era uma diversão e para alguns colegas também, só que eu comecei a trabalhar diferente. Enquanto todos ficavam rodando o bairro inteiro com um carrinho, muitas vezes com um pneu de carro murcho, pesado, eu já tinha relacionamentos com os pedreiros. Então eu já passava antes de chegar ao carrinho e combinava com os pedreiros. Falava, olha, recolhe, guarda para mim que eu vou passar aqui pegar. E por uma questão de identidade, talvez, por ser criança, por ter uma certa familiaridade, eles guardavam todos os recicláveis para mim. Então eu não precisava ficar rodando o bairro todo, sofrendo. Eu já ia nos pontos certos. E aí eu trago para a minha vida hoje o seguinte, relacionamento, como é importante o networking, né? Então eu via que naquela época, de forma intuitiva, eu já fazia o tal do networking. Então eu já ia nos pontos certos e pegava o supra-sumo, pegava o melhor que tinha. E obviamente isso fazia com que eu tinha uma diferenciação.
Então, para mim, hoje, na vida de hoje, traz o quê? Eu preciso conhecer as pessoas, eu preciso me relacionar com as pessoas e preciso fazer networking. Depois disso... E uma coisa aqui, um parênteses, se você me permite. Sim. Que interessante, né? Um trabalho feito ainda enquanto criança, um trabalho que talvez muitos olhem como trabalho para alguém muito pobre, alguém muito carente, que não tem o que fazer, mas que é uma atividade super importante, porque os locais que produzem algo geram um descarte. Sem dúvida. E esse descarte ele pode ser reaproveitado. Com toda certeza. A gente não pode jogar tudo no lixo. Hoje a gente fala de ESG, né, a preocupação com o meio ambiente. Então, é um trabalho extremamente digno de recolher, de reciclar, de reaproveitar coisas. Sem dúvida. E quando você faz o networking com essas pessoas, você também está resolvendo um problema dela. Sem dúvida nenhuma. Porque ela teria um bom lixo ali, digamos assim, de resíduos, que ela teria que levar para algum lugar. E você fala assim, não, eu soluciono esse seu problema. É isso aí. É isso daí. Exatamente, porque toda a cadeia é importante, né? Então, nós pensamos muitas vezes no ESG, na sustentabilidade, só lá na ponta, só lá no final dela. Mas a cadeia é muito importante. E a cadeia começa com algo muito simples, que é realmente o descarte do saco de cimento que não tem o que fazer com ele. E se ele for, obviamente, descartado incorretamente, vai causar um dano à natureza e no seu acúmulo vai ser muito prejudicial. Então é importante, e muito obrigado por valorizar toda a cadeia, toda a esfera desse processo, porque é isso mesmo, né? Se hoje nós falamos ESG nas multinacionais, nas grandes empresas, nas pequenas empresas, nós não podemos esquecer daquele pedreiro que está lá descartando o material. E importante, né? Aquele que recolhe, né? O catador. É um agente muito importante no processo todo. Talvez o mais importante. Enfim, então isso é muito valoroso. E eu segui a minha jornada, né, infantil, 7 anos, 8 anos. Então eu já estava nessa pegada. E aí eu sempre fui muito inquieto. Inclusive hoje meus amigos, principalmente os amigos do tênis, reclamam muito que eu sou muito competitivo, né? Então eu já era naquela época muito inquieto. Então eu falei, caramba, eu não posso só ficar catando papelão, porque tá ficando vicioso, tem muita gente, então começa a despertar. Eu falei, eu vou fazer o quê? Eu vou vender sorvete. Então eu passei a vender sorvete nos finais de semana também, né? Então tinha lá a sorveteria do bairro, e não preciso contar que geralmente todo o dinheiro que eu ganhava ficava na própria sorveteria, porque a gente ia tomando sorvete todos os dias, toda hora, mas também diversifiquei. E aí, aproveitando o gancho, é outro insight que eu trago para a minha vida hoje. Parece que é tão simples, né? Uma coisa tão banal, tão simples, mas para mim hoje é muito importante, porque quando eu vendia sorvete, eu via o sorriso nas pessoas. Isso traz para mim o quê? Hoje, o que eu faço na minha empresa de TI, nas minhas outras empresas que eu tenho, eu preciso despertar o sorriso, a alegria, a felicidade. Então, vendendo sorvete lá, sei lá, há 30 e poucos anos atrás, hoje eu estou com 45, eu trago para hoje o seguinte, eu preciso levar alegrias para as pessoas, satisfação, prazer. E trazendo para a nossa linguagem hoje, que é muito falado da experiência do cliente. Então, quando eu vendia o sorvete, eu trazia experiência. E aí tem um outro insight muito bacana, porque eu também não fazia, já com a experiência do papelão, eu não fazia a rota, não ficava andando o dia todo. Eu observei que a 2 quadras da minha casa tinha o ponto final do ônibus. E lá era um conglomerado de pessoas o dia todo. E eu observei o seu Bier, hoje infelizmente falecido, mas o seu Bier era o pipoqueiro da época. Então ele ficava lá e ele vendia muito. Muito. Eu falei, se ele fica parado e vende, por que eu não posso ficar do lado dele vendendo sorvete? Eu não concorria, ele tinha pipoca, eu tinha sorvete. E foi um sucesso muito grande, porque eu ficava lá, não andava, ficava chupando meu sorvete. A intenção, na verdade, é essa. 3 e chupa 1. Mais ou menos isso. Só que em metade do tempo eu vendia todo o sorvete que eu deveria vender andando por todo o bairro. Então, quando eu me remeto a essas situações do passado, eu vejo o quão importantes são os trabalhos que nós temos. E aí você fala, poxa, mas tão infantil, tão menino ainda, mas aquilo hoje eu posso dar graças a Deus porque constituiu um caráter em mim inabalável. E por isso que eu agradeço os meus pais. Eles talvez
na limitação não tiveram um insight, né? O tão insight de me incentivar ao estudo na época, a uma carreira, etc., apenas ao trabalho, porque o foco deles era que nós trabalhássemos. Mas hoje eu posso agradecer porque eu tenho um caráter constituído muito forte, e é graças a esse período. E você muito jovem, o que a gente vê nas gerações mais novas, e especialmente realmente nas crianças, adolescentes, uma dificuldade de relacionamentos, Muito. timidez. Exato. E você foi colocado à prova, porque não é fácil vender sorvete, Exato. mexer com dinheiro, dar o troco, ofertar, né? Não é para todo mundo. Então ali já criou também um processo de comunicação, de inibição, né? E mais tarde, sem dúvida alguma, te ajudou na sua carreira. Sem dúvida. Lá na minha terceira jornada da vida, sem dúvida, isso ajudou muito, porque aí foi a minha carreira de vendas, né? Isso com certeza se consolidou. Bom, eu fui crescendo e o meu pai, obviamente, com muito sacrifício, né? Aquela época a polícia militar pagava muito pouco, ainda, né? Tem as suas mazelas, as suas diferenças salariais, e na época era muito difícil. Então, ele trabalhava num regime 24 por 48, então ele trabalhava 2 dias e folgava 2 dias, e durante a folga do dia e os 2 dias que ele tinha como descanso, ele era pintor de paredes. Então, ele desenvolveu essa habilidade. Então, ele era pintor de paredes, de casas, pequenos comércios, escritórios, e ele, obviamente, me levava junto. Então, eu trabalhava meio período, aí ele voltava, almoçava, e depois do almoço eu seguia com ele. Eu e meu irmão, sempre nós dois. E aí eu pude desenvolver até uma certa habilidade. E por ser, assim, tão competitivo ou tão perfeccionista, eu queria ser o melhor pintor de rodapés que tinha na face da terra. E era esse o serviço que eu tinha. Então, meu pai vinha pintando toda a parede, toda a parte mais bruta, mais difícil, e eu e meu irmão vínhamos, né, no rodapé. Passava a tarde toda de joelhos. Isso já, meus... Será que isso é coisa de pai? Porque todas as vezes que eu tive que pintar uma parede, eu tô pensando aqui alto agora, eu sempre coloquei os meus filhos para fazer os cantinhos. Com um pincelzinho e vai fazendo o cantinho aqui para mim, enquanto o pai manda bronca na parede toda. É isso daí, é coisa de pai, é coisa de pai. Porque hoje eu quase que eu faço o mesmo com as minhas filhas, né? Então de vez em quando eu me pego lá fazendo alguma coisa em casa e eu chamo as minhas duas para dar uma ajuda, até justamente para aproveitar o ponto que você colocou do ensinamento, né, das características de futuro, é importante. Então eu fazia toda a parte de rodapés, em cima e embaixo, e novamente eu trago um insight disso, porque quando você trabalha com o sonho da pessoa, e muitas vezes a pessoa demorava muito para realizar uma pintura de casa, porque não tinha condições. Então ela poupava, ela esperava, postergava até concretizar Digamos que não é a prioridade, né? Você tem que comer, tem que pagar as contas. Você tem as suas necessidades básicas. É isso aí. Então era um luxo praticamente pintar a casa naquela época. E quando isso acontecia, mesmo com pouca idade, eu via o sonho realizado. E aí eu trago para mim hoje, eu sempre trago o insight do passado. A realização do sonho, a expectativa, fazer a pessoa alcançar a expectativa é muito prazeroso. Eu me recordo claramente de uma cliente, na época ela tinha a fachada da casa toda de tijolinho, aqueles tijolinhos antigos, e ela queria que fosse marrom e as frestas branca. Isso deu um trabalho tremendo, né? Para mim, para o meu pai, para o meu irmão. Mas no final ficou até prazeroso para a gente, porque foi uma obra de arte que nós fizemos praticamente. E aí, quando ela viu, o sorriso não me sai da cabeça até hoje. Eu lembro perfeitamente o sorriso dela, o prazer e o que ela falou. Ela falou assim, meu sonho está realizado. Então, para mim, isso, além de preencher todo o nosso coração, o nosso ego, é muito prazeroso. E aí eu trago para a minha situação de hoje. Então, eu bato muito nessa tecla lá na empresa, né, quando eu falo com os meus líderes. Nós precisamos realizar os sonhos dos clientes com suas expectativas e fazê-los reconhecer isso, né? Então, quando a cliente lá atrás reconheceu, e quando o meu cliente hoje reconhece e me manda uma mensagem, ou numa reunião presencial ele me agradece pessoalmente, para mim é o mesmo sentimento que eu tive naquela época. Então, assim, nesse aspecto eu fui até os meus 12, 13 anos, dos 7, 8 até os 12, 13 trabalhando mesmo, e de certa forma, de forma bastante dura.
E se a minha vida fosse agora um filme, o diretor certamente daria um slow motion agora e falar, agora você vai começar uma outra jornada. Então a minha vida começa a se transformar. Com 16 anos, eu conquistei o tão sonhado emprego de carteira assinada. 16? Com 16 anos. Naquela época, acho que era a partir dos 14 anos, você já poderia ter carteira assinada, empregado, enfim. E aos 16 eu conquistei o meu primeiro emprego de carteira assinada. E foi num supermercado, né, de bairro também, 2 quadras para baixo. E o supermercado era um supermercado pequeno, de bairro, e estava indo para uma estrutura muito maior, quase que 10 vezes maior, cresceu, prosperou, e obviamente estava precisando de gente para trabalhar. E eu morava 2 quadras para cima. E eu observava muito lá, nessa fase das contratações, filas e filas e filas. E eu falei, eu tenho que entrar nessa fila, e eu tenho que procurar um emprego, eu tenho que conquistar o meu espaço. Só que eu comecei a observar também que alguns funcionários do supermercado passavam na frente da minha casa todos os dias. Então eles iam, voltavam. E eu falei, tem que ter alguma forma de eu não enfrentar essa fila, porque eu vou ser só mais um lá. E eu comecei, então, isso muito rápido, em 2, 3 dias, eu comecei a cumprimentar uma mulher, uma senhora na época, né, que trabalhava lá, e eu a via no supermercado. Ela cuidava de um setor lá do supermercado, e supermercado de vila, empresa pequena, familiar, os funcionários eram muito ligados com os patrões. Então eu comecei a cumprimentá-la. Bom dia, boa tarde, bom dia, boa tarde. E a gente foi criando rapidamente uma comunicação ali, um rapport. Então, assim, eu acabei ficando amigo dela. E na terceira, no 4º dia, mais ou menos, eu pedi para ela me dar um minutinho. Ela me deu um minutinho e falou, olha, você não entrega um currículo meu na mão do dono do supermercado? Porque eu não posso entrar nessa fila, eu não vou conseguir. Tem muita gente aí. Ela falou, tudo bem. E na época não era nem currículo, era uma ficha, não sei se você lembra disso. Formulário, não? Um formulário de solicitação de emprego que se comprava na banca de jornal. Então eu comprei, preenchi. Nossa, agora você foi buscar um... Eu comecei a trabalhar com 14 anos como office boy e eu preenchi uma ficha dessa. Lembrava mais disso. É muito saudoso isso. Então eu fui até a banquinha, meu pai me deu dinheiro, fui lá, comprei a ficha, preenchi. Claro que é uma ficha praticamente em branco, então não tinha experiência, não tinha nada. Preenchi o nome, endereço. Sentimento. O que eu coloco aqui, né? Pois é, e você ficava naquela dúvida, coloco, não coloco? Eu coloco a experiência de pintor, não coloco a experiência de pintor. Eu tinha datilografia. Meu currículo estava recheado. Agora também foi fundo essa. Datilografia, muito bom, saudoso. Então eu preenchi a ficha e dei na mão dela e eu acho que ela fez um bom papel. Ela entregou e eu fui chamado para uma entrevista rápida, que na verdade, como estava indo de um tamanho para 10 vezes, eles estavam passando a rede. Não, mas agora vem a pergunta que não quer calar. Mandaram para você um WhatsApp, um e-mail te chamando? Como é que foi esse chamado? Não tinha nada, não tinha nem telefone. Então, imagina, telefone, era um luxo. Nós fomos ter telefone alugado muito tempo depois. Na verdade, eu tinha uma tia, né, que tinha telefone e eu coloquei o telefone dela. Então, ligaram para minha tia e 2, 3 dias depois, a minha tia foi até minha casa para me avisar. Então, assim, graças a Deus, o tempo ainda era aceitável. Hoje você não pensa, você passou minutos, você já começa a se preocupar. Então eu fui, não sei se foi de fato um exercício bem feito dessa minha amiga, que hoje é minha amiga, ou se foi um catadão, porque imagina, você sai de um tamanho para 10 vezes o tamanho, você precisa de muita gente. Então eu fui contratado como empacotador. Empacotador, hoje não existe mais, praticamente nem sacolinhas existem nos supermercados, praticamente não tem. Então naquela época ainda a figura do empacotador era bem quista lá, porque obviamente desovava toda a compra no PDV. Só que eu comecei, e o supermercado não tinha inaugurado ainda, ele estava numa fase de montagem, então naquela época também menor, não tinha nenhum problema de trabalhar, de carregar peso, de montar gôndola, então, ou seja, eu fui contratado como empacotador e fui montar gôndola. Mas, assim, para mim era sempre uma fonte de aprendizado. E eu gostava, eu pedia para o meu supervisor, me coloca, deixa eu montar, deixa eu fazer. E nas montagens das gôndolas, que foi mais ou menos 3 semanas antes da inauguração, eu observei que os repositores tinham uma vida um pouco melhor que a do empacotador.
que era pegar o produto que estava lá e colocar na gôndola. E eu percebi também que era mais valorizado. Então, quando ficava bem feitinho o layout, eles ganhavam parabéns, eles eram elogiados. Falei, caramba, eu quero ser repositor, não quero ser empacotador. Isso na primeira semana. E eu acabei conhecendo o consultor que havia sido contratado para montar todo o layout. Eu cheguei nele e falei, olha, eu quero ajudar você a preencher a gôndola, a repor a gôndola. Eu não falei que eu queria ser repositor. E ele falou, mas o que você sabe fazer? Eu falei, não sei fazer nada, mas você está ensinando, todo mundo aqui está aprendendo. E aí ele me deu a oportunidade. Felizmente não me recordo o nome dele. E aí eu comecei a pegar gosto. Então eu comecei a preencher as gôndolas com os produtos, o supermercado abriu e eu fui efetivado como repositor. Então a minha trajetória, a minha jornada de empacotador foi muito curta. Então eu fui efetivado como repositor. Tinha o setor de limpeza, que era o meu setor, que eu era responsável por esse setor. E, obviamente, o setor de limpeza no supermercado de bairro é o que mais tem giro. E eu tinha todo um método, todo um sistema de reabastecimento que eu fazia muito rápido. Nós entrávamos 1 hora antes da abertura do supermercado, 2 horas depois minhas gôndolas estavam todas abastecidas. Eu passava o resto do dia organizando, limpando e ajudando outros repositores. Bom, não demorou muito, eu fui efetivado como coordenador de reposição. Aí eu tive grandes problemas, né? Principalmente de relacionamento, porque eu comecei a exercer uma função de liderança, né? Eu era responsável agora por super jovem. Nessa fase aí eu estava com meus 18 anos aproximadamente. Estava estudando à noite, não? Eu estudava, fazia o colegial à noite. Então eu estudava, trabalhava o dia todo, né? Chegava em casa. A minha sorte é que eu morava muito próximo do supermercado, então dava tempo de eu chegar em casa, tomar um banho, jantar e ir para o colégio. E eu era muito jovem, com 18 anos, tive a oportunidade de ser líder dos repositores, cuidava de todo o setor de mercearia, de toda a loja. E aí, novamente, vou resgatar os insights. Eu comecei a ter um problema muito grande de pessoas, de ego, né? Então, imagina, eu saí do meio deles. Então, eu era um deles. Então, nessa época, tinha cerca de 10, 12 repositores. Então, como é que pode uma pessoa... E ali tinha pessoas com 18 anos, pessoas com 17 anos, pessoas com 30, pessoas com 40. Então, você tinha uma variedade de perfis, assim. Você tem que provar o seu valor. Por que ele foi escolhido e não eu, né? Para os mais jovens, por que ele e não eu? Exatamente. Para os mais velhos, por que um jovem e não eu, que tenho 40 anos? Outros até tinham experiências de outras passagens em outros supermercados. E por que ele, uma pessoa tão jovem e tão recente ainda na função? Mas, enfim, eu entendi que eles viram algum valor e me nomearam e me colocaram como coordenador da reposição. Eu comecei a ter vários problemas de ego e você tem que se virar, né? Você tem que trabalhar, você tem que produzir. E para mim, volto a falar da competitividade, eu queria que o meu departamento fosse o melhor do supermercado. Você tinha o açougue, você tinha os frios, a padaria, tinha a mercearia do qual eu era responsável. Não, meu departamento vai ser o melhor. Aí brota em mim um sentimento chamado de ownership, que é o de ser dono do negócio. Mesmo ser um funcionário, mas sempre em mim, a partir daí, sempre brotou o fato de eu ser dono. Então eu sempre considerei aquele supermercado como se fosse meu. Aquele setor de limpeza como se fosse meu. E aquele departamento, aquelas pessoas como se fossem meus colaboradores. Então nós trabalhávamos realmente juntos. E eu passei a interagir com eles de uma outra forma. Eu entendi que se eu fosse para o lado tradicional, eu teria problemas com as pessoas. Eu não teria produtividade, teria ego, boicotes e tudo mais. Então eu comecei a identificar quem eram os estopins. E eu trouxe eles para o meu lado. Então eu fazia eles participarem das reuniões comigo, com a gerência do supermercado. Eu valorizava muito mais, obviamente, o trabalho deles, né? Potencializava, elogiava, bonificava. À época, os fornecedores deixavam bastante bonificações, um chocolate, um biscoito. Então, eu pegava essas bonificações e dava como prêmio. E aí você vai quebrando o gelo. E a gente vai testando. Eu tive um diretor que ele, antes de me promover de uma posição de supervisão para gerente, ele me falou exatamente isso. Ele falou, Marcelo, antes de você ser promovido, você precisa conquistar o time. É isso.
É isso. Você precisa ser a referência do time, né? Então, eu trago isso para mim hoje. Então, quando eu olho para o passado, para esse time, inclusive, todos eles são meus amigos até hoje. Cidade interior, a gente conhece todo mundo. São meus amigos até hoje. E o principal, né, o que eu tinha mais problemas, é um grande amigo meu. Faz algum tempo que eu não o vejo. Mas hoje, quando, pelo menos a última vez que nós nos encontramos, nós relembramos. Ele reconheceu, falou, nossa, como eu era rude, como eu era imbecil, foi essa palavra que ele usou. Mas tudo tem um porquê, tudo tem um viés, né? Então, para mim, foi um aprendizado de saber valorizar a pessoa, de trazer a pessoa para você, de liderar, de motivar, bonificar, reconhecer, que é muito importante para o sistema de liderança. Enfim, minha vida continuou no supermercado, com 18 para 19 anos. O supermercado passou por um momento de gestão muito ruim, foi um rompimento de sociedade. Quem assumiu, quem ficou com o supermercado não tinha experiência nenhuma, era o sócio que navegava apenas, não estava envolvido na operação. E eu acho que quando você traz isso para a realidade, você percebe que muitas pequenas empresas ainda vivem isso, de sociedades onde um sócio trabalha muito, um sócio sabe tudo e o outro nada, e aí acontecem os problemas. Então, esse sócio que assumiu teve muito problema de gestão e o supermercado quase faliu. Nesse tempo, trouxeram uma pessoa, um especialista de mercado, o senhor Paulo José, do qual eu faço questão também de agradecer, porque ele foi uma chave na minha carreira, uma virada de chave. Não sei, faz muitos anos que eu não o vejo, desde a minha época de supermercado, mas eu agradeço imensamente a ele. Por quê? Porque por uma ocasião, quase que uma tragédia, eu era muito curioso também. E naquela época o supermercado não era automatizado, não era informatizado, nada, mas havia um computador, né, entre a sala de reposição de preparação e o estoque, que um dos compradores, na época, que era um pouco xeretinha na tecnologia, ele criou uma planilha para controlar o estoque. Porque até então os compradores chegavam com um pedaço de papelão, com uma canetinha, olhava, anotava para fazer os pedidos depois. E ele não, ele criou uma planilha de Excel na época e ensinou alguns ali, falou, olha, quando você tirar o produto do estoque, em vez de 5, coloca 4. Porque aí eu venho, só olho a planilha e faço meu pedido. Só que esse computador, na época, essa eu vou resgatar também, tinha uma proteção de tela da Disney, eu não sei se você lembra disso, que eram os bonequinhos da Disney. Então ele ficava, o Pluto, Mickey, Pateta, eles ficavam andando na tela assim. E como o computador era pouco usado, ficava essa proteção. E eu era um menino ainda, e eu me encantei com aquilo. Eu não sabia nada de tecnologia, zero. E num momento lá, num lapso meu, já era coordenador, eu sentei no computador. E eu fiquei olhando os molequinhos, admirado. Eu mexia o mouse assim e ele seguia o mouse. E, coincidentemente, nesse momento, desceram o senhor Paulo José, que era o gerente geral do supermercado, e o senhor Hélio, que era o dono do supermercado. E era uma sala aberta. Eles passaram e pararam. E os dois olharam para mim. E o senhor Paulo, ele tinha um hábito que ele fazia com o óculos exatamente assim. Aí você já sabia que vinha problema. E naquele momento eu congelei. Por isso que após uma tragédia, eu falei, e agora? Né? O que eu faço? E o senhor Paulo José perguntou, você trabalha com informática? Conhece informática? Computador? E aí, Marcelo, vem uma característica que o empreendedor, pelo menos o pequeno empreendedor, precisa ter, que é a tomada de decisão ultra rápida. Muitas vezes a gente precisa tomar uma decisão muito rápido mesmo. E naquele momento foi um flash. Eu falei, se eu falo que eu conheço, o que ele vai pensar? Se eu falo que eu não conheço, o que eu estou fazendo aqui? E aí vem outra característica do empreendedor, que é o risco. Eu decidi falar assim, conheço. Então tá bom. Ele abaixou o óculos dele e continuou. Ali a minha alma voltou para o corpo, e eu saí rapidamente e fui fazer minhas atividades. Para resumir um pouco a história, uma semana depois ele me chamou, né? Eu achei até que seria desligado, e ele falou, olha, nós estamos informatizando o supermercado e você vai trabalhar na tecnologia, você vai trabalhar na informática, porque você conhece informática. Então, assim, novamente, se fosse um filme A Minha Vida, o diretor dava um slow motion e, vamos mudar tudo aqui, porque vai começar uma nova jornada.
Enfim, não preciso dizer muito, né? Não, mas a pergunta que não quer calar. Você sabia alguma coisa de informática? Imagina, eu não sabia absolutamente nada de informática. E como eu assumi o risco, e ele havia me colocado na função de informática, que para ele também ele não conhecia muita coisa, ele achava que era só mexer com o computador e tá tudo certo, eu saí dali e automaticamente fui fazer o quê? Me qualificar, procurar um curso. Eu não sabia nem que curso eu faria. Então eu fui fazer, peguei o primeiro lá e fui fazer. Isso é outro ponto que é uma característica da minha vida. A minha formação acadêmica é tardia. Eu me formei depois que eu já estava casado, perto de 27 anos. Então eu sou gestor em marketing, com especialização. Então, quando você terminou o ensino médio, na época colegial, você deu uma parada. Eu parei e só trabalhei, né? E aí vem, obviamente, o namoro, né? No interior, você começa a namorar muito cedo, aí você tem a cultura da igreja, então precisa casar rápido, cedo. Eu casei com 25 anos, minha esposa com 22, e enfim, a vida começa e você sabe que quando começa uma vida a dois, todos os problemas acontecem, né? Toda a dificuldade acontece. Então, eu me formei tardiamente, depois, obviamente, fui me qualificar, sou formado em gestão e marketing, com ênfase com especialização em gestão financeira, mas muito tardia. Mas naquela época eu não sabia nada de informática. Fui me qualificar, fui fazer cursos e óbvio que os fornecedores, prestadores de serviços que estavam implementando o sistema de informatização, eles identificaram e falaram para o senhor Paulo José, falaram, o menino não sabe nada, ele não tem capacidade para tocar o projeto. E aí, por isso que vem o meu agradecimento. Ele poderia ter me voltado à coordenação de reposição, poderia ter me desligado, mas ele falou, não, deixa o menino aí, o menino é bom, eu gosto dele. Contratou um gerente, que por si hoje é meu amigo, muito meu amigo, e cliente também, né? Ele foi meu chefe lá no passado e pela história da vida a gente se encontrou depois, eu como fornecedor, ele como cliente. E sim, esse com uma bagagem, com conhecimento. E aí, o que você faz quando você tem uma pessoa que conhece e você não conhece nada? Você cola na pessoa. E por muita boa vontade dele, eu fui aprendendo. Então, básico, óbvio. Então, participei de todo o processo de informatização. Então, todo o cadastro dos produtos, que foi uma luta, porque a tecnologia daquela época não era tão apurada, o leitor não era tão bom, então, às vezes, tinha que digitar. Então, nós informatizamos o supermercado. Eu passei 2 semanas direto dentro do supermercado, dormia no supermercado, acordava no supermercado, 2 semanas direto, e informatizamos o supermercado. Depois de algum tempo, nós participamos, integramos os sistemas de ERP, de vendas, do PDV com compras, para sincronizar todo o estoque. E foi uma grande experiência, porque, de fato, eu pude aprender e, de fato, pude desenvolver a minha carreira nesse sentido. Bom, o supermercado não recuperou, infelizmente, estava com problemas financeiros, com graves problemas financeiros, e ele foi vendido para um grupo da cidade muito mais forte. E, obviamente, quando a empresa é comprada, quem assume a área. Então, tínhamos eu e o meu chefe na época, né, o meu líder, e nessa ocasião de junção dos departamentos, o meu líder saiu e eu fiquei. Mas fiquei como um ponto focal apenas de suporte, uma atividade ou outra qualquer na loja, porque toda a gestão tinha sido transferida para a matriz desse supermercado. E aí, novamente, mudaram-se todos os processos, sistemas, etc. E, como eu conhecia muito pouco, eu tive que reaprender muita coisa. Novamente, eu tive que me apoiar num grande amigo, numa grande pessoa, que com muita paciência me ajudou muito, me ensinou e me adotou. Acho que a palavra é essa, ele me adotou. Então, não, vamos lá que eu vou te ajudar. Que eu tenho a honra de dizer que ele é um board member. E através dele que eu cheguei à Board Academy. É mesmo? Exatamente. Chama-se Rodrigo Bauer. Ele foi um grande executivo de uma rede de supermercados do interior de mais de 30 lojas, palestrante, fez palestras fora do país, enfim, um grande amigo que eu tive o prazer de reencontrar, é board member e mais. Hoje ele compõe o quadro de conselheiros da minha empresa. Como o mundo dá volta. É impressionante. E eu continuo admirando, porque ele teve um crescimento fantástico. Então, nessa época, ele me adotou. E eu fiquei ainda
1 ano e meio, mais ou menos, no supermercado até ser desligado. Enfim, as funções foram perdendo sentido, estava tudo centralizado e acabaram me desligando. E aí começa a minha última jornada de vida, que é a empresa a qual hoje eu sou o dono, né? São 25 anos já na empresa, e parece que tudo começou ontem, né? Já faz 25 anos. Eu tenho mais tempo de empresa, mais da metade da minha vida foi dedicado à empresa. Da onde veio o insight de deixar de ser funcionário para montar algo? Então, vamos lá. Eu passei, na verdade, saindo do supermercado, procurei emprego, obviamente, fui para o mercado, e aí eu vou ser um pouco mais nostálgico de novo, né? Não tinha, né, os classificados, não tinha Cato, não tinha nada. Enfim, eu fui para o Correio Popular, que é o jornal da cidade de Campinas, que tinha seus classificados. E lá eu vi um pequeno anúncio, mandei meu currículo e fui contratado, fui chamado para uma entrevista na atual empresa que eu estou hoje, que eu sou o dono hoje, que eu não sou o dono desde o início, eu não sou fundador da empresa. Então, eu desenvolvi minha trajetória na empresa e, recentemente, eu fiz a aquisição dela. Então, volto a falar do filme, né? Um novo slow motion, muda completamente o foco. E eu fui para essa entrevista e, para mim, foi uma tragédia novamente, porque eu era um menino do interior, de bairro, cidade pequena, não tinha minha formação ainda, e quando eu cheguei lá no escritório da empresa, que foi recém-formado, né, era uma filial da de São Paulo, eu me deparo com 2 mega executivos, ex-IBM, os Black Men, todos de terno, cabelo alinhado, gravata com aquele nó maravilhoso. Eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? E aí eu fiz a entrevista, todo trêmula. Para mim foi um fracasso a entrevista, porque imagina, eu Sai de lá pensando, não deu certo. Não, de forma alguma. Eu falei, pô, eu fui com o pensamento que era para a área da área técnica, que eu era um técnico de informática. Porque o anúncio não era muito específico, falei, área técnica. E aí a entrevista foi toda voltada para vendas. Então eu tinha lá o fundador da empresa, mais o sócio dele na época, que era um ex-IBM, Global IBM, enfim. A entrevista foi da parte deles de alto nível e da minha parte de a alma sair do corpo, porque eu estava realmente incomodado com aquela situação, não estava preparado para aquilo. E eu saí perfeitamente como você falou. Já foi. Aliás, eu dei graças a Deus que a entrevista terminou, que eu queria sair daquele ambiente o mais rápido possível. Eu estava realmente incomodado. Mas aí, 3 dias depois, novamente, aí já tinha o telefone alugado em casa, me ligaram e falaram, olha, você pode participar de uma segunda entrevista? Eu falei, ué, estranho isso, né? Eu falei, posso. Mas aqui, eu saí dessa primeira entrevista com o sentimento, pô, graças a Deus, saí desse ambiente, mas com aquela dor no coração, porque eu vi a placa, o nome da empresa, os parceiros, logo da IBM, logo da Compaq à época, Microsoft, Novell, enfim. Cara, esse é o ambiente que eu quero estar, mas muito incomodado com a entrevista. E aí eu voltei, óbvio. Bom, com certeza, quero seguir no processo. E aí eu voltei, já estava somente o fundador da empresa, de uma maneira um pouco mais descontraída, e ele falou assim, olha, você pode começar quando? Assim, olha, amanhã, eu estou à disposição. Eu falei, legal. Então começa amanhã, só que você não vai ser técnico, não. Você vai trabalhar com vendas. Eu falei, não, mas desculpa, mas o meu currículo não tem nada de vendas. Eu não sou vendedor, eu sou técnico, analista, né? Então, eu acho que tem um descompasso aqui. Eu falei, não. Estou falando que você vai ser vendedor. Você quer a vaga? Aí, Marcelo, naquele momento, volta toda aquela situação da infância. Eu falei, não, eu tenho que arriscar. Eu quero a vaga. E aí eu fui contratado na empresa em 99, final de 99, como analista, assistente de vendas, né? Então, a minha principal função lá era prospectar, né? Marcar entrevistas, marcar reuniões, visitar os clientes. Óbvio que nesse momento tinha um gerente comercial que ficou pouco tempo lá, porque era uma filial, havia, 6 meses de inauguração lá. Tinha um gerente comercial que ficou pouco tempo, 3 meses. Então, eu entrei nessa empresa como assistente de vendas e, obviamente, volta a nostalgia. Tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha mail, não tinha nada, era lista telefônica. Então, peguei as listas amarelas e ia relacionando as empresas, filtrando por porte, por tamanho, etc. E depois
ligando para a portaria, muitas vezes, ou para a administração, perguntando quem que era o gerente de vendia. Já vendia tecnologia, equipamentos de informática. Então, ela era um grande parceiro da IBM na época, o segundo maior parceiro da IBM na época. Então, ela vendia todo o portfólio da IBM. Então, ela vem de uma origem de integradora, ela tinha os seus próprios equipamentos, desenvolveu na época algo que era impensável, que era a garantia on-site, ou seja, lá no cliente, isso já com foco no mercado corporativo. Então, nesse momento, enquanto todo mundo dava garantia balcão, que a pessoa tinha que levar o equipamento até uma assistência técnica, já tiveram a sacada de falar, não, corporativo não pode pensar em sair com o equipamento, nós vamos até aí. E isso prosperou no mercado da Grande São Paulo e chamou a atenção dos grandes, e aí a força do mais forte prevalece. Então foi feito um convite para ser parceiro, deixar todo o portfólio próprio e passar a comercializar o portfólio da IBM na época. E foi um sucesso a parceria, porque isso desenvolveu a empresa como um todo de forma absurda. Então eu passei a vender esses equipamentos, então eu vendia PCs, laptops, servidores, e aí eu comecei a me desenvolver. Né? Então, novamente, volto à minha capacitação pontual. Então, eu via o gap, então eu me qualificava nesse gap. E nesse momento foi me dado bastante apoio. Então, eu tinha assim uma sequência de treinamentos fantásticos. Em São Paulo, nesse período era Campinas, a filial. Então, eu vinha a São Paulo, passava uma semana, alguns dias, treinando, capacitando, eventos, enfim. E eu fui me desenvolvendo. Até que eu fui sair de assistente de vendas e me tornei um account manager, um gerente de contas. Só que uma pequena empresa, veja, você não tem muita divisão de função. Você é o famoso faz tudo. Então eu era o assistente de vendas, eu era o pré-vendas, eu era o gerente de contas, eu visitava cliente, eu vendia, eu negociava, dava assistência, acompanhava a operação nas instalações, porque isso também eu fazia questão de seguir até o final, até a última fase do ciclo, do processo todo. E aí a gente remete lá ao carrinho de papelão, a todo o ciclo, né, toda a cadeia. Então eu já tinha essa predisposição para acompanhar a cadeia toda. Então eu comecei a me desenvolver e eu diria que a gente fala bastante coisa positivo, né, da carreira, mas eu experimentei, talvez, nessa fase, o meu primeiro fracasso, ou os meus primeiros fracassos. Quando eu me tornei um account manager, um gerente de contas, eu não sei o que aconteceu com o mercado. Foi logo depois do bug do milênio, enfim. A gente teve, assim, um problema de resultado. Então, eu suei muito para conquistar resultados bem pequenos. Não batia as metas. Então, assim, por pura compaixão do dono da empresa, eu ainda fiquei na empresa. Talvez a visão que ele teve lá atrás, quando ele falou que eu ia ser um vendedor e não um técnico, fazia sentido para ele. Então eu passei algum tempo, alguns anos aí, uns 2 anos mais ou menos, com muita dificuldade. E eu pude pensar até de desistir. Falei, pô, isso não é o meu negócio, isso não é a minha vida. Até que um contrato, e aí eu volto a falar do risco, né? Então, nós éramos uma pequena empresa, né, que vendia equipamentos, tecnologia, tinha uma vertical de serviços, prestava serviços para algumas grandes empresas, mas ainda era uma pequena empresa. E nós tivemos um lead. Naquela época, os leads chegavam aos grandes, né? A IBM, por exemplo, ela tinha todo um relacionamento conosco que direcionava o lead para a gente. E chegou um lead lá de 2 servidores, pequeno porte. E eu tinha o hábito de sempre visitar o cliente. Eu nunca atendia por telefone, né? Então eu marcava a reunião e fui lá entender qual que era a dor do cliente, qual que era a necessidade dele para ele comprar 2 servidores. Para resumir um pouco a história, era um departamento de uma grande multinacional sueca que recebia um incentivo do governo e ela precisava se desmembrar para continuar recebendo esse incentivo. Então ela criou um instituto. Um departamento inteiro virou um instituto, 250 pessoas. E eles precisavam simplesmente de equipar todo mundo e montar tudo do zero, integrando com a matriz na Suécia. 2 servidorzinhos, né? Virou todo esse projeto. E para mim foi novamente uma virada de chave, porque eu me dediquei ao projeto de corpo e alma. Então não só o desenvolvimento, pré-vendas, o entendimento da solução, mas toda a cadeia de fornecimento, implantação, integração,
Óbvio, nesse momento você pensa aquela época não se falava de ecossistema, hoje bem mais, né? E é uma coisa que eu valorizo muito. Mas aí você vai pensar nos parceiros, então integrando parceiros, enfim. O projeto tomou uma proporção de 50 a 60 pessoas dedicadas para sua implantação. Uau. É um projeto de grande envergadura e que foi uma virada de chave para a empresa, porque saltou o faturamento em quase 40%. Então foi um belo projeto, foi assim um momento em que Deus falou, não, toma aqui o projeto para te dar uma animada. E eu fiquei dedicado nesse projeto por 8 meses, né, direto. Então eu participei da venda, da instalação, da entrega, da implantação, da integração, ou seja, de toda a cadeia, e fiquei depois na sustentação por 8 meses até o projeto ganhar forma, ganhar força. E é interessante porque eu me recordo muito bem que quando eu fiz essa reunião, houve uma segunda reunião de entendimento e o superintendente falou, olha, você precisa fazer a apresentação agora para o VP da Suécia. Eu falei, tá bom, eu faço a apresentação. Eu não tinha medo. Isso é uma coisa que, para mim, eu carrego essa frase comigo e hoje eu falo muito lá dentro da empresa. Não busque a ausência do medo. Valorize a presença da coragem. Isso, para mim, me norteia desde a minha infância. Porque o medo, ele sempre vai existir. Ele sempre vai estar com você. Agora, nós não podemos ser covardes. A coragem tem que prevalecer. Então, nesse momento, eu falei, tudo bem, eu faço a apresentação. Ele falou, em inglês? E eu não falo absolutamente nada em inglês. Imagina, nem formado eu era na época, eu não falava nada em inglês. E eu falei, ok, vamos agendar a reunião. E aí eu já marquei o dia, a hora, tal, saí de lá, eu vou ter que me virar agora. E aí, óbvio, dentro da corporação tinha uma grande pessoa que é meu amigo, meu sócio, inclusive, hoje, chamado Felipe Sansoni, o qual eu também faço honras, porque é uma pessoa que eu aprendi muito, me ensinou bastante, e ele falava inglês, recém-vindo dos Estados Unidos, e eu liguei para ele e falei, olha, não existe não, você precisa fazer uma apresentação para mim em inglês aqui no projeto tal, e o projeto é esse aqui, eu mandei 30 e poucas páginas do projeto, ele estuda e a apresentação é daqui 2 dias. Aí ele me ligou, falou, você tá de brincadeira comigo. Eu não tô não. E aí, obviamente, ele assumiu a abrir e fomos para a apresentação nesse momento. E eu iniciei a apresentação. E quando eu iniciei a apresentação, o VP, ele falou assim, pode ser português. Eu falei, como? Não, pode ser português, eu vou falar um pouquinho português. Eu falei, ótimo. Aí foi um refrigério. E eu toquei a apresentação e fomos bem-sucedidos. Estávamos concorrendo com fabricantes na época, com grandes fabricantes, na época Sun, própria IBM, grandes outros. Porque o projeto tinha uma envergadura muito grande. Nós éramos uma pequena empresa parceira de um dos que estavam concorrendo. E vencemos a concorrência. Uau! Nós vencemos a concorrência, implantamos, foi um sucesso. Perdurou por 5 ou 6 anos o relacionamento. E isso fez com que fosse um motor propulsor dentro da empresa. Eu não falei, posso falar o nome? A PCTEC Smart IT, que é a empresa que eu sou dona hoje. Então, isso foi um motor propulsor e eu pude evoluir na minha carreira. E aí eu assumi a gerência comercial. E aí, óbvio que isso deu um alavanque, deu um boom. Então, nós montamos um time de 8, 9 vendedores em Campinas. E aí, eu assumi a gerência, comecei a coordenar e tudo mais, tivemos um relativo sucesso, até chegar a meados de 2011. Bom, nesse tempo de 2007, 2008 a 2011, a empresa cresceu muito na prestação de serviços, e aí eu falo, e eu trago para hoje, inclusive como um conselheiro, a questão do portfólio, da margem de contribuição. Então, assim, nós crescemos demais, chegamos a ter 400 funcionários, né? Então, uma pequena empresa deu um boom para 400 funcionários, só que cresceu muito num segmento que tinha pouco valor agregado, margens pequeníssimas. É muito difícil sustentar um negócio. Contribuição, então, nem se fala. E tivemos problemas, começamos a ter problemas de caixa, de fluxo, etc. Nesse tempo, o fundador da empresa, que era, esqueci de falar, ele era extremamente concentrador, centralizador de tudo. E hoje, com certeza, ele teria muito problema de assédio moral. Ele era muito difícil de se lidar. Eu costumo falar, ou você o amava ou você o odiava, não tinha meio termo, né?
Então, assim, diante disso, ele trouxe, na visão dele, trazer uma pessoa de fora, com uma experiência um pouco mais global seria a solução. E nós tínhamos boas pessoas, nós tínhamos bons colaboradores, bons líderes nessa época. Mas ele trouxe um Global IBM, que era um amigo dele, que tinha se aposentado, que é uma pessoa fantástica, de um conhecimento ímpar, fantástico mesmo. Só que ele era Global IBM. Então ele veio com uma cabeça, com uma mentalidade, com um processo, com métodos da grande, da Big, para uma empresa onde é uma empresa de pequeno porte, familiar ao extremo e com um dono totalmente centralizador. Então o primeiro problema que nós tivemos foi um choque de cultura muito forte, né? Então foi difícil para ele assimilar, aliás, ele não assimilou a cultura. E aí ele começou, obviamente, a impor os seus métodos, as suas vontades, enfim, a sua gestão, e começou a confrontar bastante os líderes da época. E nós começamos a perdê-los. E, obviamente, não preciso ser retórico, o negócio começou a sofrer também. E aí uma coisa que eu nunca havia visto na empresa, problemas de fluxo de caixa, né? Então, nós tínhamos as reuniões gerenciais e toda a reunião era negativo, e o dono colocando dinheiro. Isso durou uns 2 anos até que o dono decidiu, falou, olha, não dá mais. Nesse tempo nós já tínhamos perdido todos os líderes. O único que ficou era eu, né? Eu tinha uma função de gestão de marketing e vendas nessa época, pude desenvolver um novo portfólio, até em função dessa escalabilidade desenfreada de um modelo de negócio que não era lucrativo. E fizemos o portfólio, acho que o ponto positivo foi esse, nós redesenhamos todo o portfólio, e enfim, aí ele acabou sendo desligado. Só que a empresa já estava praticamente devastada, não tinha mais um horizonte límpido, né? Tínhamos um problema aí na frente. E eu sempre carreguei, volto a falar, do meu sentimento de dono. Tanto é que as pessoas me confundiam no interior. Você é o dono da PCTec. Eu ia para os eventos na IBM, em outros grandes eventos, a maneira como eu importava, você é o dono. Não sou o dono, sou um funcionário, sou um colaborador. Então, desde essa época, eu carrego isso comigo e isso me norteia, né? Uma coisa que hoje eu prego e doutrino meus colaboradores, os meus líderes, é a questão do sentimento de ser dono da empresa. Então, enfim, o CEO saiu, todos os líderes se perderam, nós tivemos que nos mudar para um local um local inferior, enfim. E o dono da empresa chegou e falou, olha, não dá mais, vou fechar. Então ele me chamou um dia, falou, vem a São Paulo, eu fui a São Paulo, me deu a notícia, ele gostava muito de mim, né? A gente tinha uma proximidade muito grande, eu gostava muito dele também. E ele falou, olha, vai cuidar da sua vida, tô sendo transparente, né? Direto, tô te dando a real, eu vou fechar a empresa porque não dá mais. E nesse momento eu falei, tudo bem, Roberto, o nome dele era Roberto. Eu sei que o processo de fechamento de uma empresa não é simples. Você tem aí 300 e poucos funcionários. Eu vou ficar contigo até nós abaixarmos a porta, tudo bem? Então nós vamos abaixar a porta, nós vamos apagar a luz e daí para frente eu sigo a minha vida. E choramos junto, né? Tinha um sentimento pela empresa muito forte, choramos junto. E eu voltei para o interior devastado, arrasado, perdi o emprego, já era pai, né? Minha filha estava com 3 anos, minha primeira filha, e eu falei, eu já estava numa idade, né, já, né, chegando lá, e eu falei, caramba, o que eu faço agora, né? Mas, enfim, eu fui uma pessoa de muita, muita fé. Eu creio que todas as oportunidades foram Deus que me colocou. E não só isso, mas me deu a intuição de aproveitar. Nesse ínterim, ele já era separado desde 2002 e teve um retorno com a ex, né, que é uma pessoa também muito, muito generosa e valiosa. E aí ela, que foi uma fundadora da empresa à época, se sensibilizou com a situação. Falou, faz o seguinte, eu faço um aporte na empresa, ela tinha uma certa condição, você me vende 50% e a gente estabelece a empresa, aí vê o que faz, ou encerra gradativamente a operação, ou faz uma operação mais enxuta, enfim. Bom, enfim, no outro dia ele me liga e pede para eu retornar a São Paulo. Ele falou, olha, nós não vamos fechar a empresa, nós vamos seguir. Só que eu não quero mais me envolver na operação. Ele era muito centralizador,
e você agora é o CEO da empresa. E a você eu te dou toda a carta branca. Faça o que você achar por bem fazer para que a empresa respire ainda. Bom, a primeira coisa eu quis saber como que estava a saúde, enfim, como ficaria a saúde financeira da empresa. Foi um aporte não muito alto, mas o suficiente para dar uma equilibrada, para dar um fôlego de 2, 3 meses. E a partir daí, isso já meados de segundo semestre de 2014. Então, eu comecei um trabalho de reestruturação, de reengenharia geral na empresa. E a primeira coisa foi identificar os contratos que geravam prejuízo, e era todos eles ligados a uma grande parceira que nós prestávamos serviço. Tentamos uma negociação num primeiro momento, não houve sucesso, então era aquelas questões: você presta o serviço, você sustenta a folha por 3 meses, em 90 dias eu te pago, mas a gente gira 3 meses de folha, a conta não fecha. Então, nós fizemos o distrato e decidimos, nessa época a empresa faturava uns 13, 14 milhões, então nós saímos de 13, 14 milhões em 6 meses para 3 milhões e meio de faturamento ano e enxugamos a empresa. Só que isso é o famoso menos é mais, né? Exatamente. O que era melhor na época? Faturar 13 e colocar 100, 150 no bolso todos os meses, ou faturar 3 milhões e ficar com 20? Então a conta foi essa, não tinha muito o que fazer, né? Então nós começamos um trabalho de reengenharia geral. Nesse tempo ainda começamos a perder outros membros da equipe, porque a sensação é de que a empresa realmente vai fechar. Sim. Então, além de toda a reestrutura contratual de negócios da empresa, nós tivemos um grande trabalho para sustentar algumas pessoas chaves, né? E aí eu volto a falar, tinha lá uma menina chamada Tamires Crivellari, que é board member também. A gente está num ciclo aí muito legal, inclusive a gente incentiva muito ela nesse sentido, ela está conosco até hoje, que abraçou a causa. Então nós nos abraçamos e sustentamos a empresa. Infelizmente, em janeiro, o fundador descobriu um câncer, né? Foi diagnosticado com câncer em janeiro de 2015. Nesse ano inteiro, ele se dedicou ao tratamento. A sócia que restabeleceu o casamento continuou suportando ele, dando apoio, etc. Então, praticamente, houve um hiato de gestão na empresa e eu fiquei tocando a empresa esse ano e sustentando apenas para manter os contratos. Estávamos sadios, estávamos sendo lucrativos, porém estagnados, sem crescimento. 2016, infelizmente, ele faleceu, então durou um ano, aí começa-se um processo de 2016 de herança das herdeiras. Ele tinha outras 3 filhas, num primeiro casamento, e aí ele tinha 50%, a sócia tinha 50%, elas foram negociando, passaram 2016 inteiro negociando, até que a sócia comprou a parte das herdeiras e assumiu integralmente a empresa. 17, 18, a gente teve a oportunidade, né? Foi me dado 20% da empresa por mérito, por toda a dedicação. E em 2018 ela começou a insinuar a venda da empresa, a venda da parte dela principalmente. Então nós começamos fizemos um valuation da empresa e começou a me dar uma dorzinha no coração, porque eu tinha muito carinho pela empresa, né? Então praticamente 25 anos na empresa, eu fiz tudo o que aconteceu na empresa, passei por muitas situações e fizemos o valuation da empresa. E aí ela chegou um certo dia e falou: olha, eu vou vender, eu vou para o mercado e vou vender os 80%, você já tem 20%, aí a opção é sua, vender junto ou ficar, enfim, mas eu vou vender a minha parte. Ok, falei, bom, até aquele momento eu não tinha muito capital, né? Não tinha ativos, não tinha bens, não tinha muito patrimônio. E falei, ok, vamos ver o que vai dar, né? Mas fiquei com aquele sentimento no coração. Até que um dia qualquer lá, tivemos alguns interessados, e ela chegou e falou assim: por que você não compra os 80% a minha parte? Aí eu falei: simples, porque eu não tenho dinheiro para comprar. E aí, Marcelo, foi impressionante, porque a generosidade dela foi tamanha. Ela falou: tudo bem, eu quero vender para você, e você vai me pagar isso em 3 anos, com o próprio faturamento da empresa, que nós já estávamos, já tínhamos recuperado um crescimento, já estávamos com o dobro do faturamento em 2016, 2017,
E dessa forma você consegue me pagar em 3 anos e você assume a empresa. Eu falei, ok, ótimo, eu aceito, né? E para mim foi um desafio, porque nessa época a gente tinha um grande problema, que 43% do nosso faturamento era um único cliente. Isso é terrível. Que era o projeto que nós estávamos migrando o portfólio de serviços para o que nós fazemos hoje, que é o aluguel de hardware. Então, nós tínhamos um grande contrato que detinha lá 43% do faturamento total. E esse contrato já estava na sua segunda renovação, e quando nós efetivamos e assinamos o contrato, 10 dias depois, esse cliente disse o seguinte, olha, eu não vou renovar o contrato contigo no final do ano. Ou seja, eu estava sem dinheiro para pagar. Enfim, não preciso dizer que foi realmente um sofrimento, foi muito triste, mas eu não desisti. Falei, tá bom, eu vou encarar, e mantive todo o acordo, não me mexi, eu falei, eu vou atrás, nós vamos atrás. Tinha um time muito bom, tinha outros clientes, tinha capacidade de crescimento, enfim. E aí, obviamente, isso foi 2019, em 2020 a gente tem a lamentável pandemia Covid-19, que foi trágico, né? Não precisa dizer, entrar nos detalhes. Mas para o meu segmento de aluguel de hardware foi excelente. Porque, enfim, empresas que tinham seus funcionários lá dentro, que precisava colocar todo mundo de home office, não tinham equipamentos. E a saída era alugar o equipamento. E essa empresa que tinha motivado o distrato, a rescisão contratual, falou para mim, para tudo, nós não vamos mais rescindir o contrato, não sabemos o que vai acontecer. Então, deixa do jeito que está. Que para mim foi um alento. Foi um alento. Porque aí eu pude me programar com clareza, e aí sim, a partir de 2020, eu pude implantar o meu modo de gestão da empresa. Então, até coloquei no livro, né? Então, eu sonhei como dono, eu lutei como dono, eu trabalhei como dono, e hoje eu sou o dono da empresa. E a partir daí, incrível. Novamente o slow motion muda a jornada, porque eu já não sou mais um colaborador, eu sou o dono da empresa. Enfim, aí mais constituído, com conhecimento, com experiência, eu pude ver, olha, a empresa precisa mudar, né? O portfólio já está readequado, nós estamos com foco, com o nicho certo, que é o aluguel de hardware. Nós fazemos hoje todo o aluguel dos dispositivos de tecnologia de uma empresa. Agora precisa ter uma cultura. Eu preciso transformar a cultura da empresa, que é uma empresa que tem uma cultura centralizadora, tinha, e depois sofreu com isso, né, com a última fase. Então, é o velho tripé: cultura, estratégia e liderança. Então, com base nesse tripé, nós começamos a reconstruir a empresa. Então, nós tínhamos um faturamento em 2017 de 3,5 milhões. Já quando eu assumi, no final de 2023, fechamos com um faturamento de 12 milhões. E a projeção para os próximos 3 anos, projeção real, nós vamos alcançar no nosso grupo, óbvio, 75 milhões. E assim, ainda é pouco, né? O mercado é muito amplo, tem bastante oportunidade, mas eu quero valorizar aqui o meu time, né? As pessoas que estão lá comigo, ombro a ombro. Não vou citar nomes porque eu posso esquecer e aí fica ruim, mas todos eles sabem da importância que eles têm. E a nossa base é justamente essa: liderança, cultura com estratégia. E aí, óbvio que uma pequena empresa gerida dessa forma precisa de governança. E aí que tudo aflorou na minha vida e transformou a minha vida nos últimos 24 meses, nos últimos 2 anos. Principalmente no último ano, que foi quando eu conheci a Board Academy. Porque eu senti essa carência. Falei, legal, eu tenho um portfólio, eu tenho clientes, crescemos, mais que dobramos o faturamento nos últimos 3 anos, uma projeção linda, maravilhosa pela frente, mas eu preciso estruturar minha empresa para que ela se torne autônoma. Então, ou seja, hoje, graças a Deus, a empresa não depende de mim para nada. Até me dá o privilégio de fazer outros investimentos, né? Então, além da PCTech, que é uma empresa de aluguel de hardware, eu decidi investir recentemente, há um ano e meio, na moda circular.
que é outro negócio fantástico, que eu me apaixonei. Claro que através de... não montei um negócio, eu me apoiei num negócio já constituído, já sólido. Então nós compramos 2 franquias, a minha esposa bravamente as conduz, né, na cidade americana e agora prestes a inaugurar em Piracicaba. Então nós decidimos mudar um pouco o foco, diversificar a nossa carteira e investimos na moda circular, que é outro momento fantástico, tem um mercado sensacional, além do apelo de sustentabilidade que é fenomenal, né? Fora isso... Não é sistema de franquia? O que é isso? É uma franquia, posso falar o nome? Sim. Chama-se Peça Rara Brechó. É uma história de muita identificação, eu me identifiquei com a história, com a fundadora, uma história linda, familiar, a família toda engajada. Tem em si, na sua essência, a sustentabilidade, o conceito de second hand, de reutilizar uma peça que já está em uso, ou seja, você tem ideia de quantos litros de água precisa para fazer um jeans? Quase 9.000 litros de água em toda a cadeia produtiva de um jeans. Então imagina o seguinte, esse jeans sendo descartado de forma recorrente. Então esse negócio é um modelo de negócio, é um mercado que está em franca ascensão, está crescendo muito. Você já tem movimentos de grandes empresas já introduzindo esse mercado, e eu decidi investir porque me identifiquei com a história. É um negócio que faz sentido com o meu propósito, eu queria diversificar e ir para um segmento mais voltado para o capitalismo consciente. Inclusive, isso nos motivou internamente na PCTec de fazer o second hand da tecnologia. Então, hoje nós temos cerca de 40% do nosso parque instalado de equipamentos recondicionados, que são equipamentos que não exigem, são operações que não exigem tanta operação, tanta performance, e pode facilmente utilizar um equipamento já de segunda mão, com qualidade, com nível de serviço, enfim, com tudo agregado. Tem um negócio bastante interessante, é do grupo SMZTO, então você tem aí uma bagagem, uma segurança, uma credibilidade muito forte, e é uma rede que hoje está em 150 franquias aproximadamente, mas a meta é chegar a 300 esse ano, com um faturamento acima de 300 milhões. Muito bom. E enfim, tem um outro negócio também que estou introduzindo, estou começando agora, que é no mercado de pesagem, né, medições e pesagem, que é a comercialização de instrumentos de medição, balanças, enfim. Então você viu que eu sou um pouco inquieto nos últimos 3 anos, que é a minha experiência de fato de empreendedor, né, como na função, né, eu procurei me diversificar e óbvio, né, a gente fica muito inquieto e assim, atento às oportunidades. Então, tenho insight, tenho oportunidade, eu maturo, converso, analiso, e agora também, mais recentemente, a minha vocação e aqui eu quero fortificar o meu propósito, que é ajudar outros pequenos empreendedores que sofrem comigo, que sofreram como eu sofri, que sofrem como eu sofro, que têm as dificuldades, que têm as nuances. Agora no chapéu de conselheiro. No chapéu de conselheiro, perfeitamente. E aí foi o casamento perfeito. Então, quando eu decidi, eu não sabia muito bem ano passado como conduzir, qual ferramenta utilizar, qual caminho tomar, e aí apareceu a Board Academy na minha vida, né? E óbvio que eu fiquei encantado com o propósito da Board Academy também, e me introduzi. Aí eu já fui logo para o caldo grosso, já fiz o PFCC, né? E estou descobrindo tudo que vocês são, né? A gente estava comentando antes, né? A síndrome do Globo Repórter, né? Quem são esses caras? Da onde vêm? O que comem? Como fazem? Então, assim, é algo que está realmente me impressionando, e eu uso o termo de imerso numa avalanche de conhecimento, porque é isso que vocês proporcionam. Então, o propósito é realmente diversificar o conhecimento, dar oportunidade de uma forma muito democrática. Então, assim, hoje eu vejo, e o conceito antigamente, né, a cabeça era, as grandes têm conselho, as SAs têm conselho, mas hoje a minha empresa tem 70 colaboradores hoje, e eu já tenho um conselho com 4 conselheiros, que, por sinal, tem me salvado a vida, tem me salvado a pele, né? Então, eu costumo dizer assim, bom, hoje a sessão é psicologia, né? É terapia, vamos lá. E aí, até usando um case, né? A gente teve uma situação recente e eu com muita dúvida, porque o pequeno empresário ele é muito sozinho, ele é muito solitário, né?
E eu, com muita dúvida, precisando tomar uma decisão importante que impactaria realmente o futuro da empresa, e eu me recorri ao meu conselho. Então, É muito bom você estar falando isso aqui no chapéu de empresário. Tenho certeza. Porque a gente vive falando isso Isso aqui aí. para os nossos telespectadores, né? Empresários que estão nos assistindo, que se identificam justamente com essa situação de viver sozinho. Ah, mas eu tenho um monte de colaborador, mas tem coisa que você não consegue conversar com o colaborador. Sem dúvida. Você precisa conversar, você conversa com a sua esposa, com o seu cônjuge, você conversa com um conselheiro, né? Alguém que está de fora, que é independente, Isso aí. que vai te falar a real, sem medo de que, pô, não, eu sou subordinado a ele vai me mandar embora se eu falar isso para ele. Não, o cara vai falar com educação, obviamente, mas vai falar coisas que você precisa ouvir como empresário. Exatamente. O que você falou é a mais pura verdade. Então, nós, na grande maioria das vezes, ou do tempo, nós nos sentimos muito sozinhos. E, para mim, a organização, ela é um organismo. Né? A empresa é um organismo vivo. Então, se você precisar realmente de um apoio, de um suporte, o pequeno empreendedor ele fica perdido. Então, assim, quando eu olho, e dos 3 anos para cá, que nós focamos realmente em governança para a PCTec, apesar de pequena, eu acho que é vital, é importante, nós vemos o quão importante, o quão agrega, né, nas nossas decisões. Então, a decisão de montar um conselho, de compartilhar o conselho, de usufruir o conselho, eu até sou mal acostumado, eu quero ter uma reunião de conselho quase que toda semana, né? Mas a gente entende os procedimentos, né, as normas, mas é importantíssimo. Eu, só resumindo o case, eu tomei uma decisão muito acertada com base no que eles me falaram. E foi a melhor decisão que eu tomei. Talvez numa situação que eu não tivesse esse apoio, eu teria tomado uma decisão errada e aí prejudicado, com certeza, a empresa. Então, quando eu olho dessa forma, toda a governança que nós estamos, todo o acesso que nós temos com vocês aqui, eu fico realmente impressionado. E assim, de forma muito humilde, eu ainda sou um bebezinho, né? Todos os eventos que eu participo, todos os programas que eu estou inserido, eu falo, né? Se eu conseguir pegar um pouquinho de cada um do que está aqui e trazer para mim, já está ótimo. Só um pouquinho, não precisa ser muito não, porque é muita coisa. É um caixote de ouro, né? Sem dúvida nenhuma. E aí, estendo meus agradecimentos por toda essa oportunidade que vocês têm me dado, têm me apresentado, e é isso, tem feito realmente uma diferença muito, muito grande na minha vida e, consequentemente, nas minhas empresas. Muito obrigado, Edmilson. A gente não combinou nada disso, mas o seu depoimento só vem a valorizar o trabalho que a Board Academy tem feito, não só de levar executivos, profissionais às cadeiras de conselho, mas especialmente ajudar o empresário na formação dos seus conselhos, né? Entendendo que não só as grandes empresas devem ter, mas uma startup, uma empresa de bairro, pode e deve ter também o seu conselho, porque sem dúvida alguma ela vai passar por um processo de sucessão, de abertura de mercado, de ampliação de lojas, de unidades, enfim, de crescimento. E um conselho pode apoiar muito esse empresário. Então, obrigado pelo seu depoimento. A gente passou aqui da nossa 1 hora, já estamos aqui há mais de 1 hora. E eu estava preocupado se eu ia conseguir falar 1 hora. E foi assim, um conteúdo riquíssimo. Eu tenho certeza que esse podcast vai ser visto por muitas pessoas, porque você trouxe informações muito relevantes. Posso só fazer um complemento, que eu estava me esquecendo? Você falou de startups, etc. Só para completar, né? Hoje eu sou conselheiro de uma startup e faço parte do comitê do fundo de marketing da Peça Rara Brechó, que é a franquia a qual eu sou franqueado. Excelente. Só para completar. Fica aqui então um recado para você que nos assistiu hoje com Edmilson Vasconcelos aí, CEO e dono, né, acionista da PCTec, Smart IT. Caso você queira conhecer um pouco mais do serviço dessa empresa, ou mesmo do Edmilson com o chapéu de conselheiro também, ou colega empresário para conversar com você sobre como é que funciona, Edmilson. Me fala aqui os bastidores do conselho. Vale a pena mesmo ou não? Tenho certeza que o Edmilson vai estar à disposição de todos vocês. Quer conhecer um pouco mais da Board Academy também? Nos procure e entre em contato. Vai ser um prazer estar com todos vocês. Edmilson, mais uma vez, muito obrigado. Muito sucesso. Que Deus te abençoe, irmão. Eu agradeço muito e retorno o que eu falei no começo. Para mim é uma honra. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. Nos vemos no próximo episódio. Um grande abraço. Tchau, tchau. Purple,